Sim, Teclado de entrada. Um mouse poderia ser, acho que sim, acho que sim. um monitor. Sim, sim. Sim. Não, Sim. não, monitor não. Olha o sentido. Monitor O é saída. monitor sai do computador para a tela. Percebe? Certo, certo. Observe o sentido. Eu tenho o centro. Aí eu pergunto para vocês: uma impressora seria de entrada ou saída? Ela, dos dois, eu acho. A impressora A impressora acho que é Saída, não? saída. é saída, porque ela vai no sentido do computador para a saída. E uma scanner, por exemplo, Entrada. entrada, porque eu pego uma foto e passo para dentro do computador. Esse é o fluxo, pessoal. Qualquer coisa que você perceba que tenha entrada, processamento e saída é um computador digital. Ô, Tá claro, Jorge, pessoal? Oi? ah, você poderia me dar um exemplo de um dispositivo que é entrada e saída? Não tem. Não tem como. Não tem? Na verdade, entraria em outro conceito que seria um dispositivo que a gente chama de duplex, que ele envia e recebe dados, mas isso aí está mais ligado à conexão, por exemplo, um pendrive. Ele pode ser, eu posso enviar um arquivo para o pendrive e também posso do pendrive mandar para a máquina. Mas aí não teria mais sentido falando de barramento. Mas, por exemplo, daqui para simplificar, a gente vai admitir que não tem, tá? Ou ele é de entrada ou ele é de saída, tudo bem? Entendi. Jorge, um HD externo, ele seria entrada ou seria saída? É o que eu falei. Um HD externo, eu tanto posso trafegar dado para dentro do computador, quanto eu posso pegar do computador e transferir para ele. A gente chama de duplex. Ele tem duas vias. Mas para esse exemplo que a gente está dando agora, ele não, não seria adequado. A gente está focando só em entrada, processamento e saída. Tá entendendo? Que dia eu risquei lá, velho. Posso avançar, pessoal? Alguma dúvida? Pode Pode. avançar por mim. Vou avançar, tá? Pronto. Eu sempre dou uma pausa no raciocínio, pessoal, e pergunto se vocês estão entendendo ou não. Aí, qualquer coisa, eu volto, tento dar uma outra explicação, usar um conceito mais simples, a gente se resolve, tá? Precisa achar não, que vai ser rápido, não, porque ela não vai ser corrida. Você só espera eu terminar o raciocínio, que eu posso dar uma outra abstração, uma outra forma para que vocês venham a ter um entendimento pleno, tá? Não se preocupa, não. A gente vai se conhecendo aos pouquinhos. Posso avançar? Pode Pode. sim. Pode. Pronto. Aqui a gente já entendeu o que é um computador. O computador é uma coisa que, a partir de dados que vem a partir de uma entrada, haverá um processamento e terá uma saída. Porém, esse processamento ele precisa de uma coordenação, ele precisa de um programa para que ele saiba o que fazer com o que vem de entrada e dê uma resposta na saída, tá? É para isso que a gente usa a lógica de programação. A gente vai criar um programa que ele vai pegar um dado de entrada, vai processar para gerar uma saída, certo? Aqui, ó, definindo lógica de programação. É um raciocínio estruturado, pessoal. Lógica de programação é baseada em um raciocínio estruturado que organiza a solução para problemas, facilitando a implementação. Por exemplo, tudo que a gente vai resolver na vida, a gente precisa estruturar um raciocínio do que a gente vai fazer. Por exemplo, alguém aqui dirige? Sim. 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 Isso. Quando você vai dirigir, isso é sempre da pegadinha aí, teste de autoescola. O que é que você precisa para sair e dar partida no carro? Tá na embreagem, primeiramente, né? Sim, que Cinto de mais? segurança. Girar a chave, girar a Cinto de chave. segura- cinto de segurança é antes ou depois de pisar na embreagem? O Pode cinto. ficar antes. Antes, né?
Primeiro você abre a porta do carro, senta No banco. no banco. Aí, a partir de sentar no banco, eu vou fazer o quê? Faço o cinto de segurança? Coloca o cinto. Eu só coloco o cinto de segurança. O que mais? Qual o próximo passo? Piso na embreagem? Ajusta o retrovisor. Justo o retrovisor? Alguém mais pode ajudar? Tem mais? Ajeita o banco também. Ajeita o banco. E esse carro ainda não saiu. O que é que eu preciso para estruturar o raciocínio? Liga, bater a chave e Essa baixar o freio de mão. ignição e o carro ligar. Com o freio de mão ativado. Pronto, freio de mão. O carro já tá pronto para sair? Não, ainda não. Precisa primeiro colocar na primeira marcha. Coloca na primeira marcha e depois. Pisando na embreagem, soltar devagarzinho e pisar no acelerador. Pronto. Observe, pessoal, que tudo que a gente vai fazer na vida, ela tem um raciocínio estruturado para que a execução seja feita. A gente não pode fazer uma coisa antes da outra, porque dentro de uma sequência lógica, porque vai ficar totalmente fora do sentido. Por exemplo, imagine que eu chego num carro e a primeira coisa que eu vou fazer seja apertar o acelerador, o carro vai andar? Não, Não, não. não. Opa! Então, observe que esse raciocínio ele é bem estruturado. Uma coisa inicia, aí eu vou dando passos até chegar no objetivo final, tá? É assim que funcionam os programas de computador, tá? A gente faz o quê, ó, para a gente resolver esses problemas? Se para resolver problemas que é a principal função de um programador, uma das estratégias mais eficientes, eu já deixo para vocês de antemão, é decompor esse problema em partes menores. Ou seja, imagine assim que eu tenho um problemão para fazer. Pegando a própria analogia do carro, eu vou precisar sair da cidade de Camaçari e ir para Ilhéus. É um trabalhão fazer isso? O que é que vocês me dizem aí? Hoje em dia tá mais fácil, porque tem o Waze, né? Quem sabe dirigir, tá mais fácil, mas tem Mas, que fazer um mas, é, um, planejamento. mas é um trabalhão, né? Sim, Vai sim. demorar Realmente horas tem que para fazer todo fazer. o trabalho. Tudo à vista. Pois é. Mas se eu pegar esse problema e for dividindo ele em pequenos probleminhas e for resolvendo um para depois o outro, por exemplo, eu entro no carro, faço todo o procedimento de manutenção para poder fazer uma viagem segura, ajusto o banco, sento no carro, faço cinto de segurança, faço tudo que eu tenho que fazer. Aí depois eu vou dar partida no carro, vou passando cidade por cidade. Observe que se eu decompor esses problemas em probleminhas pequenos, eu consigo ter mais sucesso para resolver o todo. Vocês conseguem compreender essa linha de raciocínio, pessoal? Sim, sim, sim. Assim tem Sim, que ser sim. a mentalidade para a gente Isso é resolver. muito. Na escola, por exemplo, de matemática, a gente faz muito isso, a questão decompor, qual que deve ser, fazer primeiro, faz multiplicação, potência, multiplicação, adição, parede, colchete, sabe? É a questão do decompor e aí dividir em problemas menores, focando nos menores, aí se vai crescendo, né? Esse é o raciocínio, pessoal, para se construir um programa de computador eficiente, tá? Sempre decompor em problemas menores para a gente poder chegar a resolver um problemão. E nessa área é legal porque a gente, além de resolver, decompor um problema em problemas menores, a gente pode pegar esses problemas e dividir para trabalhar em equipe. Acontece também. Outra coisa aqui, pessoal. Instruções claras, certo? Definir instruções claras é essencial para que o computador execute a lógica de programação de maneira eficaz. O que seria isso, pessoal? Quando a gente fala em programar,
a gente vai dar instruções para que o computador trate as entradas, olha a palavra de novo, as entradas de dados, processe essas entradas de dados e dê uma saída. Então, quanto mais claras forem essas instruções, certo? Mais eficaz será o nosso programa. Isso faz sentido para vocês? Alguém tem dúvida? Sem dúvida, Sem sem dúvida. dúvida. Pronto. Então, não. Oi? Então, ó, o que é que a gente precisa fazer para construir um programa? Ter um raciocínio estruturado, ou seja, a gente pensa no problema como um todo, estrutura esse problema, aí depois a gente decompõe esse problema em pequenos probleminhas e constrói ele utilizando instruções claras, certo? Sim, Posso, dar- sim, sim. posso dar vou dar sequência, tá, pessoal? Ah, pode. A gente já fez um resuminho, a gente já Pode. viu como é que Pode funciona o seguir. fluxo de dados e como decompõe, tá? Pronto. Aqui é um exemplo, no geral, de como funciona um programa de computador em um todo, tá? Dar aqui esses verbos e alguns conceitos para que vocês tenham uma noção do que é um programa de computador. Variáveis de programação. Variáveis. Alguém já viu esse termo, variável? Pode ser da matemática, de qualquer outro Sim. conceito. Já, já, já. O que é que você conhece por variável? Quem pode falar para a gente construir uma. Repete a pergunta, por favor. Ao pé da letra pode ser algo que tem uma variação, né? Pode ter uma É, variação, boa. algo que Mas, muda, algo que pode estar em constante mudança, né? sim, exatamente. Variáveis são elementos fundamentais aqui na computação que armazenam dados, certo? Que podem ser manipulados em um programa. O que quer dizer isso, pessoal? A gente lá no nosso modelo de von Neumann, deixa eu voltar para ele. A gente viu entrada, viu saída, e agora a gente vai detalhar um componente chamado memória, certo? Vou fazer uma analogia aqui para que fique claro. Vamos supor que você tem aí na sua casa um armário. Você não tem um armário aí na sua casa? Pode ser um guarda-roupa, qualquer uma outra coisa. Sim, sim. Sim. Tem, tem. Pronto. Nesse armário tem compartimentos, não tem? Sim, Sim. sim. Ele tem vários compartimentos. Você sabe, por exemplo, eu vou falar de guarda-roupa. Eu tenho um local onde eu só guardo roupas de frio, não tem? Isso. Se eu perguntar a você nesse momento, você sabe onde está? Sim. Sim. Sabe onde está. Por quê? Porque você criou uma associação que aquela gaveta ou aquele compartimento é para gravar roupas de frio. Na programação é a mesma coisa. A gente coloca um nome num espaço de memória que para a computação, para a gente hoje se torna quase infinito. Quando a gente fala assim de gigabytes, terabyte, é muita coisa. Então a gente precisa saber onde as nossas informações estão, correto? Correto, correto. Então a gente vai lá na memória e diz aqui, ó, essa memória aqui, ela vai receber um valor e o nome dela é X. O nome dela é Y. O nome dela é roupa de frio. O nome dela é agasalho. O nome dela é qualquer coisa, tá entendendo, pessoal? Que eu pego nessa memória, separo esse espaço para que eu possa gravar uma informação e crie esse que eu chamo de palavra que faz a referência, a gente chama de variável, tá? Tá claro para vocês? Tá, sim. Tá sim, Pronto. tá sim. Tá Além de claro. variável, eu tenho um conceito que é de constantes. São constantes, são valores que eu vou armazenar e nunca mudam. A variável, como os colegas citaram, ela pode mudar dependendo do tempo como o programa vai manipulando de determinada situação. Por exemplo, o valor de π muda, quem é da matemática aí, Não. não muda. Não, Então, não. se eu for informar para o programa o valor de π, ele é variável ou é constante? Constante. 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 Tá entendendo? Se eu for pegar
Deixa eu ver, a velocidade de um carro. A velocidade de um carro muda? Sim, Sim. Se eu precisar gravar essa informação, eu tenho que gravar como uma variável ou como uma constante? Uma variável. variável. Como uma variável. Percebe? Então, aqui, ó, quando a gente vai gravar uma informação no computador, a gente precisa definir um local e colocar um nome para que faça referência a esse local quando a gente for procurar. Certo? A gente chama isso de variáveis ou constantes na programação. Tá claro, pessoal? Alguém tem dúvida? Precisa de alguma repetição para esse caso? Posso avançar? Pode avançar. Tranquilo. Pode. Olha só, pessoal. Vocês lembram que eu estava falando do carro, não foi? Que a gente faz uma estrutura bem detalhada para a gente poder sair com o carro com segurança, certo? A gente tem uma determinada quantidade de passos a fazer, não temos? Isso. Sim. Imagine que a gente saiu com esse carro, certo? E você está no cruzamento. Você precisa saber se você vai para a direita, para a esquerda ou vai para frente. Eu preciso fazer o que nesse momento? Olha aqui. Eu preciso tomar o quê? Uma decisão. Uma decisão. Uma decisão. Então, pessoal, na programação, uma decisão é quando um programa ele vai mudar o fluxo dele dependendo de uma condição. Assim, falando, para ficar claro para vocês, eu vou dar um outro exemplo. Qual a Cortou sua palavra que vai... voz. Minha voz voltou? Agora sim. Ó, eu tenho uma palavra chamada... Eu tenho uma variável que tem um valor, certo? Referente a um ano. Tá claro para vocês? Tem um ano gravado nessa variável, certo? Eu vou Certo. usar uma condicional chamada se, tá? Se. Observe. Se maior que 18 é de maior ou é de menor? Maior. De maior. Observe que se eu usar a palavra se, posso fazer o meu programa tomar uma decisão. Decisão. Tá claro? A gente consegue criar estruturas de decisão para os nossos programas, certo? A gente vai ver isso com muito mais detalhe à frente do curso, tá? Só estou querendo, talvez alguém tenha algum conhecimento aí, achar que eu estou acelerando as coisas. Eu só estou querendo mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o pensamento de programar, tá? Vou adiantar. Posso avançar, pessoal? Pode. 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 Posso, né? Pode sim. Loops e repetição. O que é um loop? Que é uma coisa que vai ficar se repetindo até que Seja interrompido. seja interrompido ou que Seja atendido. uma condição. Por exemplo, enquanto eu não chegar em Ilhéus, eu tenho que acelerar. Faz sentido para vocês? Sim. Enquanto, olha a palavra enquanto dá uma ideia de repetição. Enquanto não resolver essa situação, eu não vou parar de acelerar. Enquanto não enche o meu copo, o que é que eu faço? A torneira fica aberta. Tá perto. Observe que faz sentido aqui uma repetição. Quando Sim. enche meu copo, o que é que acontece depois? Eu Fecha a fecho a Desliga a torneira. torneira. Desliga a Percebe? torneira. Tá claro para vocês, pessoal? Sim, sim. Sim. Pronto. Funções e modularidade. Isso daqui tem a ver, pessoal, com o que a gente discutiu aqui, ó, em decomposição de problemas. Quando eu estou escrevendo um código de programação, às vezes esse código fica imenso. Só que ele não precisa necessariamente ser grande dessa maneira. Eu posso dividir ele em pequenos programas, certo?
para até facilitar o entendimento e ter uma condição que a gente chama de reuso. É como que eu pegasse o meu problema e dividisse ele em várias funções. Tá entendendo? Aí, essas funções, depois de executadas, formam o meu programa. Foi claro, pessoal? Vou aprender alguém ainda Agora, tem dúvida? agora mesmo se tiver grande, tem a opção de mandar grande mesmo ou é obrigado a fazer essas funções para diminuir? Tem sim, mas o programa, quando a gente transforma ele em funções, a gente consegue dividir ele em partes menores e permite que eles sejam reutilizados. Por exemplo, vamos supor que você tem um programa que, em várias vezes, ele faz uma soma. Então, é mais inteligente eu fazer uma função soma e chamar essa função soma em vez de escrever ela toda hora a mesma coisa, entendeu? Entendi. Aí eu posso fazer, transformar meu programa em uma condição dessa. Basicamente, pessoal, as estruturas de programação básicas são essas aqui. A gente vai se aprofundar durante o curso, a gente vai ter tópicos específicos para cada uma delas, certo? Aí aqui eu fazendo uma breve introdução para a gente já começar a pensar como um programador. Tranquilo? Tá Sim, tranquilo. tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo. Pronto. Esses são os principais conceitos de estrutura. Aqui, pessoal, eu tenho um programa de computador, se vocês observarem aqui, ó, que ele tem um início. Lembra lá do carro? Quando foi que eu dei o início? Quando eu abri a porta do carro, lembra? Isso. Aí aqui eu tenho Sim. a entrada de dados, eu vou passar as informações de entrada, vou fazer o processamento, ou seja, vou executar tudo de informação que eu dei aqui na entrada para ter uma saída de dados. Após eu ter a saída de dados, o que é que acontece? Finalizo o meu programa. Tá claro, pessoal? Claro. Início, Tá dou, tranquilo. entra... dou entrada de dados, faço o processamento e tenho uma saída de dados, certo? Até chegar ao meu objetivo, ao meu fim, certo? Aqui eu tenho exemplos práticos de aplicações, tá vendo? Lógica em algoritmos. A lógica é fundamental para a construção de algoritmos. Vamos analisar como a lógica orienta a resolução de problemas. Lógica, pessoal, é o que a gente vai utilizar para resolver problemas do mundo real. E o que são algoritmos? São essa sequência de passos que a gente vai fazer para chegar no nosso fim, no nosso resultado. Tudo bem? Ok. Tudo Solução bem. de problemas. Foque nessa palavra aqui. Ó. O programador, ele está o tempo todo resolvendo problemas. Problema. Problemas. Então, a gente vai ver o Problema. problema do mundo real, vai estruturar em um algoritmo, ou seja, numa sequência de passos para tentar resolver, certo? Se você aplicar a lógica corretamente, aumenta a eficiência dos programas, tornando mais rápidos e eficazes. Então, o que é que a gente quer? A gente quer que um programa resolva o nosso problema da maneira mais rápida possível e seja eficaz. Ou seja, o problema é esse: eu tenho a entrada de dados, ele vai me dar minha solução. Está claro isso para vocês? Alguma dúvida? Sim, tá claro. Sim, ficou claro. Pronto. Vou dar sequência, tá, pessoal? Ok, pode dar sequência. Pronto. Aqui, pessoal, como é a proposta do nosso curso, eu tenho aqui o Evangelho, a mensagem do Evangelho em código. Aqui foi uma abstração que eu fiz, certo? Com alguns passos, tá? Esse programa, ele funciona em um sistema operacional que a gente usa no Windows, tá? E ele mostra uma sequência de mensagens. Eu vou dizer para vocês aqui, passo a passo, para a gente identificar como esse programa funciona. Tudo bem? Ok. Ok. Olha só. Int main. Main quer dizer principal. Lembra que eu falei que os programas são divididos em funções, em pequenas partes? Sim. Então, ó, isso daqui, quando eu chamo o meu código, qual é a função que ele vai executar primeiro? A principal. Principal. A main, é a principal. Isso.
Ele, depois da main, ele pode chamar outras funções. E se Uhum. vocês observarem, a maioria dos códigos ele começa com a abertura de chave, olha onde eu estou marcando. Aqui indica o início, certo? E aqui, ó, indica o fim da minha estrutura. Onde é que começa meu código? Na abertura da chave. Abertura da Na chave. chave, na chave. E onde é que fecha meu código? No Na fechamento outra da chave. Fechamento da chave. Início e fim. Aqui eu tenho uma sequência de passos, ó. Primeiro comando, segundo comando, terceiro comando, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até terminar o meu programa. Tudo bem? Tá claro para vocês? Tá claro. Sim, Isso sim. aqui, pessoal, é uma função chamada print. Print em inglês quer dizer imprimir. Imprimir está relacionado à saída ou entrada. Imprimir? Saída, não? Saída. Saída. Então, esse comando aqui, ele vai te mostrar uma informação. Observe. Tudo que está dentro dessa estrutura de aspa dupla aqui, ó, vai ser mostrado em tela. Tá claro para vocês? Aqui, ó, Sim. Sim, sim. algoritmo do evangelho. Qual é a mensagem que vai aparecer na tela do primeiro comando? Algoritmo do evangelho. Algoritmo do evangelho. Agora, por que tem 3 sinais de igual aí do lado do algoritmo? Aqui é só para ficar bonitinho, uma decoração. Ah, entendi. Agora, esse barra N aqui tem função. Ele pula 2 linhas. Entendeu? Repete aí, por favor, esse barra N, barra N. Barra N. Quando eu termino de escrever algoritmo do evangelho, ele vai pular 2 linhas. É como se eu apertasse Enter 2 vezes. Circulava assim, dita. Entendeu ou não? Entendi. Pronto. Depois que ele executou esse comando, tem um ponto e vírgula aqui no final. Isso é muito importante, tá, pessoal? Ele é singelo, é simples, mas se você não finalizar a sua linha, ele não vai fazer o próximo comando. E nesse comando aqui, ó, ele vai fazer a primeira coisa aqui do nosso programa depois da apresentação. O que foi que aconteceu aqui com a referência bíblica? Qual foi o primeiro passo? Foi primeiro, depois colocou Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Pois é. Isso foi o que Deus fez. Para que Deus criou o ser humano? Para se relacionar com ele. Para se relacionar com ele. Foi a primeira parte, não foi? Sim. Então, onde a referência, Gênesis 1, 26 a 27. E o que foi o próximo passo? O que foi que o ser humano fez? O ser humano desobedeceu e se separou de Deus pelo pecado. É. Para isso aqui teve que ter uma solução. Qual foi o terceiro passo? Deus, por amor, enviou seu Filho Jesus Cristo. Para dar uma solução. Olha os passos do Evangelho. Deus, por amor, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Referência, João 3,16. Observa. Qual foi o próximo passo? Jesus veio em carne e viveu sem pecado. Veio em carne e viveu sem pecado. E depois, Morreu na cruz pelos nossos pecado pecados e e ressuscitou no terceiro ressuscitou. dia. Para quem? Qual é o próximo passo? Quem crê em Jesus é reconciliado com Deus. Recebe a vida toda. Então, até aqui o problema foi resolvido. E Sim. agora, o que é que a gente tem? O Novo novo céu céu, novo terra. Para que quem? permanece em Cristo. Então, qual é o resultado? Criando o evangelho e Crê no viva para Evangelho e sempre. viva para sempre com Deus. Observe, pessoal, a estrutura de saída, só saída, ó, passo a passo, a estrutura baseada no Evangelho e como o Senhor Jesus resolveu o problema do pecado no mundo, tá vendo? Escrito em código, usando o comando de saída ou entrada, saída, o printf. Tá tranquilo para vocês, pessoal? Deu para entender? Sim. Então, ele vai
Então, Só uma dúvida, oi, esse printf, ele é de entrada ou de saída mesmo? tá? Tá. De saída. Uhum. Tá. Se você observar, aqui, ó, cada comandozinho desse, ó, ele vai executar uma palavrinha dessa, um texto desse, certo? E o que eu quero que fique claro para vocês, ó, é que tem um começo e tem um fim. E dentro desse começo e fim tem um passo a passo, certo? Tem um passo a passo. Uma coisa só acontece depois da outra, tá vendo? De cima para baixo. Deu para entender, pessoal? Sim. Uhum. Sim? Eu vou executar isso daqui para a gente ver isso funcionando. Deixa eu ver, será que isso vai funcionar? Acredito que sim, né? Porque já tem tudo necessário para funcionar. GTP, eu vou pegar aqui a ferramenta para a gente dar uma olhadinha nela. Escolher aqui a linguagem que a gente está trabalhando, só para vocês entenderem. Olha lá. Vou rodar. Vou apagar isso aqui por enquanto, pessoal, só para vocês entenderem. Qual o único comando que eu estou dando aqui? Vocês O conseguem ver minha comando tela? principal e o comando do algoritmo do evangelho. Se eu botar aqui para executar, ó, vamos ver o que é que ele vai me dar de saída. Aí tá nada. Deixa eu ver. Ah, não escolhi a linguagem ainda. Espera ainda. Preciso informar qual é a linguagem. Sim. Olha lá, tá vendo? Algoritmo do evangelho. Aí eu vou dar mais um comando. Vou aqui na minha, pegar mais um comando e passar lá para a tela. Dê mais um comando. Tá vendo? Não, colou. Se eu botar aqui para executar o meu programa, ó, algoritmo do evangelho, tá vendo que ele pulou duas linhas, como eu pedi a ele. Sim. E Sim, aqui sim. É, você embaixo mesmo. é onde tem a saída do dado, para eu ver o que é a informação que o programa está gerando para mim. Aí eu vou passo a passo montando, tá? Olha só, botar o segundo comando ali dentro da minha estrutura. Foi o que eu fiz aqui, Jorge. Vou ter aqui o meu segundo comando. Primeiro comando ainda, perdão. É bom que isso aconteça para mostrar a vocês que ele só faz o que eu peço. Ó, deu erro porque faltou um ponto e vírgula. Faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Eu só corrigir. Botou um ponto e vírgula, ele não vai rodar. Ó. Observe que ele escreveu a mesma coisa duas vezes, tá vendo? Ele só faz o que eu peço. Agora eu vou botar para ele rodar o programa por completo. E tudo, vou colar aqui, tá? Rodar. Tá, deu erro. Por que deu erro? Eu acho que foi por causa desse morreu na cruz aí, ó, Jorge. E tá fora do printf. Aí, agora eu acho que vai. Tá vendo? Não é que foi? Olha aqui a mensagem que a gente acabou de construir na saída. Eu vou detalhar para vocês como funciona essa ferramenta, tá, pessoal? Só foi para vocês terem uma ideia aqui de como vai ser a construção do nosso programa. Posso avançar, pessoal? Pode, Eu lá, pode. Jorge, sempre. Pronto. Introdução à linguagem C, certo? A linguagem C, pessoal, é uma linguagem que ela é utilizada aí desde a década de 70, certo? É uma ferramenta versátil e ela se adapta a várias necessidades da programação. É, o que é que vocês acham aí que é construído por código de programação? Robótica é construída com linguagem C. Já tem videogame que vocês jogam.
C. Três linguagens de programação são construídas com linguagem C. Então, ela é uma linguagem versátil, que eu posso programar desde máquinas até programar sistemas complexos de jogos, né? Aplicativo de banco, a maioria das coisas que você imaginarem que estão aí desde a década de 70, a maioria delas são programadas com linguagem C. Então, ela será o objeto do nosso estudo. E outras linguagens, pessoal, como Java, JavaScript, C Sharp, elas têm o que a gente chama de sintaxe, a forma de escrever parecida com a linguagem C. Como objeto de estudo, eu essa linguagem, até que se a gente via evoluir no curso, a gente possa migrar para alguma ferramenta que também usa essa linguagem. Por exemplo, vou avançar aqui, programar para criar joguinhos, criar sistemas comerciais, ou até mesmo trabalhar com internet das coisas e robótica utilizando Arduino. Já ouviram falar em Arduino? Um Ah, pouquinho sim. só um pouquinho só. Pronto. Arduino é um pequeno computador, pessoal, que tem um chip chamado microcontrolador, no qual a gente grava um programa dele, geralmente construído na linguagem C. Ele executa várias funções de automação residencial ou de internet das coisas. Eles conseguem, por exemplo, controlar uma lâmpada, fazer um carrinho, um robô que vem auxiliar em algum processo, sistema de sensoriamento para ver a temperatura, a pressão. Tem várias utilidades que dá para fazer com Arduino. E ele também usa a linguagem C. Percebe? Tá claro, pessoal? Sim, Aqui, a eficiência. A linguagem C é reconhecida por sua eficiência em termos de uso, recurso, tornando-a adequada para aplicações críticas que exigem alto desempenho. Por quê, pessoal? Porque ela conversa, na maioria das vezes, diretamente com a máquina. Então, se ela conversa diretamente com a máquina, ela é muito mais rápida e eficiente. E pelo fato dela estar no mercado há muito tempo, ela é madura, entendeu? Ela tem uma confiabilidade muito alta. Aqui, a portabilidade. Ela é altamente portátil, permitindo que o programa seja executado em diferentes plataformas e sistemas operacionais. Ou seja, eu posso fazer um programa em C e rodar ele no celular, rodar no tablet, rodar no computador. Portar esse código que eu fiz para vários dispositivos diferentes sem muito custo. Está claro isso para vocês? sim, sim. Controle de baixo nível, quando fala baixo nível, pessoal, é o seguinte: quanto mais próximo da máquina, do hardware, do físico, a gente está lidando com alto ou com baixo nível. Alto nível é quando eu faço programação que eu não necessariamente preciso saber o que tem dentro do computador. Por exemplo, ela é excelente para robótica, também ela é excelente para fazer um cadastro de clientes ou gravar informação de banco de dados, certo? Tá claro isso? Alguém tem dúvida? Sim, tá claro. Tá claro? Pronto. Aqui, ó, a sintaxe, o que eu falei para vocês de sintaxe é a forma de escrever. A linguagem C tem uma sintaxe considerada a mais complexa em comparação a Python e Java, mas oferece grande controle de hardware, ou seja, eu consigo ter mais acesso a informações do hardware, do físico, da máquina, com ela. Porém, em relação a essa sintaxe, eu tenho uma vantagem. Até o próprio Java se parece muito com C. Se eu sei escrever um código em C, consequentemente, eu terei facilidade em aprender Java. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Até porque também o Java ele é muito mais conhecido, né? Pelo menos eu conheço, já tinha ouvido falar do Java. A linguagem ela é muito parecida. Se você não são iguais, mas se você sabe ler em uma, você consegue ler a outra, entendeu?
Sim, sim, entendi. Ela tem desempenho superior, porque ela conversa diretamente com a máquina, e é amplamente utilizada para desenvolvimento de software embarcado e aplicações que exigem alto desempenho, que a gente já discutiu anteriormente. Posso avançar, pessoal? Pode ser, sim. Sim. Pode, pode. Estrutura básica de um programa em si. A gente já viu isso aqui. Elementos fundamentais de um programa em si. As funções. Qual é a função principal? A main, não é isso? Isso. Aí aqui eu tenho a declaração de variáveis. Lembra que eu falei com vocês que eu preciso separar um espacinho na memória do computador para eu gravar as informações? Isso. Aqui, ó. Exato. As declarações de variáveis definem espaço na memória para armazenar dados que serão utilizados no programa. É aquele exemplo que eu dei para vocês do armário. Aqui, ó, está bem descrito nesse conceito aqui, ó, declaração de variáveis. E aqui é o ponto de entrada. Quem é a função? Né, que é aquela que a gente falou, a principal, Principal. né? A principal. É a função, é o ponto de entrada do programa, onde a execução começa e termina. Lembra? Abre a chave, inicia a execução, fecha a chave, termina a execução. Tranquilo, pessoal? Sim. Aqui, ó, se vocês observarem, é porque está estranho aqui, não está dando para enxergar direito. Vocês conseguem me acompanhar aqui? Onde está meu Sim, mouse? consigo. Consigo ver. Ó, aqui tem uma função aqui chamada int dobro, tá vendo? Tô vendo. Sim, Olha sim. o que é que essa função faz. Eu coloco um valor e ele pega esse valor e multiplica por 2. Você consegue ver isso? Tô vendo, tô vendo. O que é que acontece? Ó, eu venho aqui, peço uma informação e executo a função dobro. Por exemplo, se eu botar 5, o resultado vai ser 10. Se eu colocar 15, o resultado vai ser 30. 30. Aí o que é que ele faz? Dá um print mostrando o dobro do número é o resultado. É mais ou menos assim que funciona o programa em si. Aqui está, desculpa vocês aí, mas eu acredito que no material de vocês fica mais fácil de ler depois, tá? Rigor da sintaxe C. Ela possui sintaxe rigorosa que deve ser seguida para evitar erros de compilação e garantir a funcionalidade. Ou seja, eu tenho que escrever tudo direitinho, que é maiúscula, minúsculo, não esquecer dos pontos e vírgula. Tá claro, pessoal? A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai escrevendo um programa em C. A gente vai lá, não pode esquecer de colocar os pontos e vírgula, o que abriu, fecha, usar os comandos de maneira bem criteriosa, tá? Definição de funções. As funções em C são blocos de códigos que realizam tarefas específicas e são essenciais para a organização do código. Isso aqui tem a ver com aquela separação do programa em várias funções pequenas, tá? Declaração de variáveis a gente já viu e a importância dos pontos e vírgula que eu acabei de falar agora. Tranquilo? Ok, ok. Ponto e vírgula ele define que a sua instrução terminou e que ele vai fazer uma próxima. Tem que tomar cuidado com isso. Aqui é o programa em si, cada linha, a estrutura lógica, né? Apresentaremos aqui o que a gente vai fazer, exemplo de detalhado de um programa em si, daqui a pouco, tá? Um ambiente online GDB. Eu posso mandar aí para vocês? É esse aqui, ó, pessoal. onlinegdb.com. Vocês conseguem ver aí? É pago, Jorge? Isso aí ou Não, é de graça? não. É de graça. Tem como mandar lá no nosso grupo? Vou mandar lá no grupo e vou botar aqui nos comentários do Zoom, tá? Nas mensagens. Deixa eu ver aqui no chat, vou colocar lá, tá? Chegou aí? Vou botar lá no grupo também.
Como é que tá o ritmo, pessoal? Aproveitar que a gente deu uma paradinha agora, tá legal para vocês? Tá sim. Tô gostando bastante. Tá, né? Tá bem fácil de aprender. Online GDB. Esse aí é o ambiente que a gente vai trabalhar, tá? Espero que vocês entrem agora nele, para que a gente possa executar. Fazendo Foi. desenho. Pronto, vou seguir. Todo mundo entrou, pessoal, lá na ferramenta? Sim ou não? Posso seguir? Eu Sim, já sim. vi, não sei se eu vou conseguir. Vou tentar aqui, Já mas não sei se eu consegui, vou já. conseguir, porque eu estou no celular. Tá, talvez você consiga pelo celular, mas vai ter que fazer um arranjo aí para ver se consegue, tá? Porque ele abre no celular sem problema. Até por isso que eu escolhi essa ferramenta. Que eu sei que nem todo mundo Alô. tem um computador para poder executar essas coisas. O login é obrigatório, não, né? Não, eu só preciso que vocês entrem nessa telinha aqui. Uma tela bem parecida com essa. Dando aí OK, se conseguiu. Pronto. Papai, Já tô nela já. Já tá nela, todo mundo? Consegui também. Pronto. Consegui entrar. Pronto. Eu vou ocultar aqui, porque não me interessa tanto isso aqui agora, tá? Observem aqui, pessoal. A primeira coisa que eu vou observar aqui, ó, são essas duas partes aqui. A primeira é onde eu vou escrever o meu código. Percebe? Aqui em cima. Cada número desse aqui, ó, indica a linha de execução do código. Por exemplo, se o código der um erro na linha 11, ele vai fazer a referência a essa linha que está marcada aqui do lado. Tá claro para vocês isso? Tá claro. Pronto. Aí aqui embaixo é o resultado em formato de terminal. Terminal é essa telinha preta com um monte de informação, tá? E o terminal ele é linha a linha. Ou seja, o que eu programar aqui ele vai ter um resultado no meu terminal. Correto? Sim ou Correto, não? correto. Correto. Pronto, pronto. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai escolher qual é a linguagem que a gente está trabalhando. Esse online GDB, ele testa essa variedade de linguagens aqui, para a gente treinar. Eu vou escolher aqui a linguagem C. É o suficiente para mim. Marquem aí a linguagem C e vai estar tudo OK. Tá certo? Tudo certo. Pronto. Estando configurado assim, pessoal, eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês. Ó, ele tem uma interface amigável. Essa ferramenta online GDB, ela permite que a gente execute nossos códigos em uma página web, que é onde vocês estão aí, certo? E possa ser executado de dispositivos, celular, computador, desktop, notebook no geral, tá? E ele permite que a gente tenha visualização de detalhes do que está acontecendo na memória. Então, facilita muito a aprendizagem, tá? Então, aqui, ó, a gente pode criar o nosso primeiro programa, pessoal. Que é esse aqui, ó, que é o nosso Olá Mundo. Talvez na tela de vocês já tenha aí. O meu já está aqui pronto já. Já está aqui pronto? Então, a gente vai fazer melhor. A gente vai fazer melhor. Vou apagar aqui tudo, ó. Vocês vão criar uma mensagem aí, ó, para gente fazer o nosso Olá Mundo. Ó, tá aqui. Nosso Olá Mundo vai ser esse agora.
tem que estar escrito exatamente como está aqui, pessoal. Observando a função main, a abertura, início e fechamento da chave, o comando de saída print, a abertura e fechamento do parêntese, que indica o que eu vou colocar dentro da minha função em aspas duplas, e fechar o meu código, fechar a minha instrução com ponto e vírgula. Percebe? Tá, então a gente tem que fazer isso, não é isso? Exatamente como está aqui. Tá, vou fazer aqui. Vocês podem testar, esquecer um ponto e vírgula, alguma outra coisa, para ir se identificando com a ferramenta, ver como ela funciona. Ó, pessoal, eu não acredito que essa aula está sendo gravada, tá? Eu não tenho muita habilidade com a ferramenta do Zoom, mas assim que eu confirmar que ela foi gravada, eu posto para vocês. Tá, tá aparecendo aqui que tá sendo gravada, tem um É, pontinho de REC aqui, né? assim que eu confirmar o arquivo, eu posto para vocês lá no site, para que vocês façam uma consulta posterior ou ajude algum colega que queira pegar também a informação. É só fazer, não faz nenhum comando não, né? Não dá o executar não. Depois que terminar, você pode clicar aqui, ó, em Run. Se você Certo, clicar em Run, se tudo estiver certo, ele vai mostrar uma mensagem aqui no final. ok. Clicar onde que eu não entendi, Jorge? Tem que clicar onde? Aqui, ó, nesse botãozinho verde, Run, que é executar. Se você clicar aqui, estando tudo certo, ele vai executar o meu código. Esse é o primeiro código de vocês, eu acredito, tá? Foi, funcionou. Aqui eu também consegui aqui. Fazer um testezinho aqui para ver se funciona. Deixa eu só fazer uma. Posso pescar? O professor pode pescar? Pode, ninguém é de ferro. Pode sim, pode sim. Ele vai mostrar um comandozinho para vocês, já vou explicar uma outra coisa. Essa, olha, Não tá usando a Manus ainda não, professor? Oi? Não entendi. E a Manus? eu sei. Não, eu estou usando essa daí por enquanto, por tá conveniente. Dá para brincar. Acho que não foi, não. Deixa eu ver essa daqui se vai. Aqui foi, pronto. Vou explicar para vocês um novo comando. Observe, pessoal, que essa função aqui, ó, que eu adicionei, a sleep, certo? Ela tem uma função importante. Ela cria atrasos para a próxima execução. Como assim? Eita, fechei, foi isso. Então, como assim ela cria atrasos para a minha próxima execução? Observe que eu tenho aqui, ó,
Shalom, igreja do avivamento, tá vendo? Tô vendo, tô Percebe? vendo. Pulou Sim. uma linha. Essa função sleep aqui, ó, ela vai atrasar a próxima execução de 5 segundos. Percebeu? Aí depois que ela passa 5 segundos, ela escreve a próxima. Olha só. Para que essa função sleep funcione, eu preciso carregar uma coisa chamada biblioteca, que foi essa que logo está aqui abaixo. No caso, esse programa tem duas bibliotecas. Tem essa STD-IO e tem essa daqui de baixo, ó, UniSTD. O que isso quer dizer? Que esse programa pode rodar funções que estão dentro dessas bibliotecas aqui. Ele adiciona funcionalidades ao meu programa. Ou seja, para eu usar Sleep, eu tenho que adicionar a biblioteca o ISTD. Entendeu o que eu quis dizer, pessoal? Sim, sim. Aí, Para por poder exemplo, usar se o eu... Slim, precisa usar essa biblioteca, né? Você disse? Isso. Aí, por Hum. exemplo, essa printf está dentro de std o MSTD tem essa função sleep. Então, se eu executar aqui, ó, ele vai contar 5 segundos, depois de 5 segundos ele aparece, tempo esgotado, ó. Perceberam? Sim, sim. Agora que eu vi, realmente. Sim, sim. Pode testar. Dá um tempinho para vocês testarem. Estão conseguindo fazer, pessoal? Alguma dúvida? Aqui rodou, consegui. Aqui funcionou também. Até mais, posso dar sequência? Como é que tá aí? Eu tô tentando aqui. Tem como no celular é um pouco mais difícil de fazer. Eu tô Mas eu tô tentando fazendo também. rapidinho. É. Tudo bem. É, Vou deu voltar volta lá lá para. pra Voltei eu para poder. tela. Depois o senhor pode mandar esses prints lá no. Mandar um print desses lá no grupo? Olha só, na sequência aqui, ele tem a próximo passo. Ah, na verdade não tem não. Vou mandar lá. Mandar lá. Perdão. Pensei que tinha. Botar no grupo. Tá, pessoal? Estou esperando por vocês.
Jorge, o meu foi aqui, deu certo. Viu? Consegui aqui. Pronto, podemos dar sequência então? Os Pode? demais. Vamos seguir. Aqui a gente acabou de fazer o nosso primeiro programa, não foi o Hello? Daqui, toda vez que a gente está inicializando numa linguagem de programação, pessoal, a gente procura como é que eu faço o Hello no C, no Java, no Python. Aí você aprende como é que funciona a estrutura daquela linguagem, tá? Foi o que a gente acabou de fazer. Como já estava pronto no online GTB, eu pedi para que vocês fizessem uma pequena modificação. Tudo bem? Tudo bem. Bem, tudo certo. Compilação e execução de programas. Isso aqui é o importante. Agora que a gente vai entender um processo muito importante aqui. Eu escrevi o meu código, não escrevi, pessoal, aqui no online GDB. Sim. Eu escrevi ele no programa que eu chamo de alto nível. Ele está distante da máquina. Eu uso palavras que são, apesar de estar em inglês, são de fácil compreensão para um humano. Então, eu estou trabalhando em alto nível. Eu não estou trabalhando com zero, estou trabalhando diretamente com a máquina. Aí, o que é que acontece? Eu preciso saber para qual dispositivo eu estou programando. Qual dispositivo que eu estou programando? É Linux? É o Windows? É o Mac? É um Android? É um iOS? Observe que cada sistema operacional ele tem características diferentes. Tem ou não tem? Tem. E tem Sim, sim, sim. cada um tem o seu próprio sistema. Então, um programa ele pode ser escrito numa linguagem e pode ser compilado para executar em diversos sistemas operacionais. Tá claro? Então, eu escrevi o meu programa. Eu quero fazer com que ele rode no Windows. Eu compilo ele para rodar no Windows. Eu quero que ele funcione no Linux. Eu quero que ele funcione no Windows. Eu compilo ele para que funcione no Windows. Eu faço a mesma coisa para o Mac e assim sucessivamente. Deu para entender qual é o objetivo da compilação? Você escreve o código e Sim, sim. gera um executável para aquele determinado sistema. Nesse Deu pra momento entender. aqui, o Online GDB, por que eu fui testar naquela hora? Lembra que eu estava escrevendo aqui o Windows? Porque eu geralmente compilo código para Windows. Nesse caso, o Online GDB ele roda web, mas ele está rodando baseado no Linux. Deu para entender? Então, ele compilou esse código aqui para funcionar no Linux. Se eu tivesse que rodar ele no Windows, eu deveria botar aqui Windows.h. Tem como mudar? Tipo, se não funcionar, se, por exemplo, se não funcionar em Linux, posso colocar em Windows ou no outro que você tinha falado, Jorge? Pode sim, pode sim. Depende da ferramenta que você está trabalhando, no geral. Nesse caso aqui, a gente só está simulando, tá, pessoal? Existem outras ferramentas que geram um código executável. Seria o código executável, é o produto do seu código. Aí eu pego esse código e dou 2 cliques, ele vai funcionar. Aí você pode copiar, gravar, fazer o que você quiser, tá? Mas aqui, ó, só para vocês terem ideia, o Online GTP, ele compila como que fosse para um Linux. É como que estivesse programando para um Linux. Mas a estrutura do código é basicamente a mesma. Tudo bem? Tudo sim, sim, sim. Tá, vou avançar, tá, pessoal? Ok, ok. Pronto. Entrada e saída. Qual o comando que a gente usou para saída? Foi o printf Certo. F. parênteses. E o para entrada vai ser o Scan. F. entrada e saída. Printf e scan. Tá? Pronto. Sintaxe do printf é a sintaxe da função que inclui especificadores de formato que ajudam a controlar os dados. São apresentados, ó, apresentados em tela. Ser apresentado é saída. Observe, verbo. Formatando a saída. A formatação de saída permite que você organize os dados de maneira legível
utilizando diferentes especificadores de formato. Eu vou mostrar para vocês o que é isso já já. Diferentes tipos de printf pode ser usado para exibir diferentes tipos de dados, incluindo inteiros, floats e strings. O que seria isso, pessoal? Vocês sabem o que são números inteiros na matemática? Sim, são aqueles números que não são quebrados, são naturais, são aqueles que, por exemplo, são zero, Não um, tem 2, 3, 4, não tem isso, não tem vírgula. número, não tem número depois da vírgula, né? Basicamente. Tá claro isso para vocês? Sim ou Sim, não? sim, Sim. Float sim. é o real, é o contrário do inteiro. Por exemplo, se eu for dar característica de dinheiro, eu não posso usar inteiro, porque eu posso ter R$ 5,30. Temperatura. Temperatura eu tenho que declarar como float, porque 30 graus, 5. Percebe? Se eu Sim, for sim, fazer uma operação por divisão, é mais interessante eu usar o float ou usar o inteiro. se for usar o quê? Repete, por Float. favor. Uma divisão Float. é mais É float, melhor né? usar o float, né? Porque a maioria das divisões dão Era os dados que restam. Tá, então entendendo, né, pessoal? String são palavras, texto. É um conjunto de caracteres. Eu junto A com B com C, faço ABC. São strings. Então, quando eu tiver que lidar com palavras, conjunto de caracteres, eu uso esse tipo string. Inteiro e float da matemática. Tá claro para vocês? Tá sim, tá sim. Tranquilo. O scanf é uma função para dar entrada de dados. Eu pego uma informação e trago essa informação para dentro do computador. Eu pego, variável, você vai pegar lá essa informação que eu vou digitar no teclado e vai gravar na memória. Eu uso o quê? Scanf. Tá claro? Tá claro, tá claro. Tipos de dados, a mesma coisa que eu falei para vocês, eu posso dar entrada de dados do tipo inteiro, float, string e tal. Para eu fazer isso, eu uso a função scanf, tá? Tá? Exercício prático, a importância. Vamos lá. Aqui é um exercício de printf. Eu vou pedir para que vocês executem. Agora, para ficar mais legal, eu vou pedir que vocês coloquem um sleep entre, entre um print e outro. Deu para entender o que eu quero? Peraí, repete, por favor. Ó, aqui está a estrutura de um programa que eu quero que vocês copiem, tá? Depois a gente vai executar ele junto. Porém, entre um print e outro, eu quero que vocês coloquem um sleep para criar um efeito como se fosse uma animação, com Tá. mais ou menos o tempo que a gente Entendi. demora para ler. Sei lá, quanto tempo eu demoro para ler? Etapa 1, ver a palavra tal, tal. Aí eu boto um tempo, aí depois mostro a segunda. Aí vocês vão botando slips entre os prints para a gente ver o que, é que tem de resultado. Passar essa atividade para vocês. Deu para Pra entender? agora, não é isso? Para Beleza. agora. Para a gente treinar o print. Para depois a gente fazer o scan. A parte. A gente vai digitar tudo, né? Não vai ter o texto já pronto, não. Não, para a prática é que vocês comecem a exercitar a Beleza. digitação, Beleza, porque beleza. às vezes a gente tem a espécie de colocar uma coisa ou outra, aí é bom a gente começar a praticar. E essa mensagem é muito interessante, depois a gente vai discutir ela depois de executada, tá? É o passo a passo que está na palavra aqui, escrita em João. Dá um minutinho, pessoal, que eu só vou aqui beber uma água, tá? Continue fazendo atividade aí no online GDB. Lembre-se que precisa de uma biblioteca aqui a mais, ó, baseada no exercício anterior.
Vou aqui já volto. Um minutinho. Olá, pessoal. E aí, tô conseguindo fazer? Tá tudo certinho? Vamos seguindo aqui. Pronto. Tô guardando a minha resposta para internar. Bom, olha o trabalho. Pedi para compartilhar. Vou até mostrar aqui. Cadê? Não sei mexer nisso ainda não, mas eu vou aprender. Pode ir. Só vocês conseguem ver minha tela? Não, não tô vendo não, não tô vendo não, Saiu. Júnior. Saiu. Eu me perdi aqui. Fui mexer onde eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Como- E agora voltou? Tá voltando. Voltou? Aí. Foi.
Oi. Ó, tô aqui, tá ouvindo? Tô. Pronto, conseguiu? Consegui. Quer mostrar pra gente? Por onde? Por aqui mesmo? Eu acho que tem uma ferramenta aí chama Share, compartilhar. Tenta ver se consegue. Deixa eu ver aqui. Aqui, share. É, share sound. Apertei aqui. Não sei se tá indo aí. Deixa eu ver, eu tô aqui também. Tô aprendendo. Confirma aí se tá dando para enxergar aí. Pronto, tá sim. Tô conseguindo ver essa tela. Boa. Botar para rodar aqui para. Peraí. Pessoal, vocês estão acompanhando aí o colega? Sim, sim. Sim, Pronto. sim, Pode Sim, botar para sim. sim, pode estou botar, acompanhando. pode botar para rodar para a gente ver. Primeira etapa, ouvir a palavra de Deus, João 5:24. Você está ouvindo agora. Está ouvindo? Crê naquele que enviou. Segunda etapa. Se você crê em Deus, prossiga. Recebe a vida eterna. Terceira etapa. Você tem a vida eterna, já é garantida. Etapa quarta. Não entre em juízo. Você foi justificado pela fé. Etapa 5. Passou da morte para a vida. Parabéns, você agora vive em Cristo. Mensagem final, João 5:24. Quem ouve e crê tem a vida eterna. Você colocou tempo de 3 segundos para cada, não foi? Foi. Experimentou mudar o tempo, alguma coisa? Na verdade, eu comecei com 5, só que como são muitas mensagens, aí eu botei, diminui um pouquinho. Pronto, era só para Assim, testar mesmo. Funcionou bem. é, é, Parabéns. valeu. Se puder dar um print aí, compartilha para a gente lá no grupo, se interagir. Do, Do de, código, certo, não, do resultado. Do código que tem na apostila. certo, valeu. Já pode encerrar já, né? Pode sim. Então, pessoal, eu vou passar mais um último conteúdo para hoje, tá? Que é referente ao Scanner. Porém, hoje a gente vai trabalhar somente com um código organizado numa estrutura sequencial, de início e fim. Para a próxima aula, a gente vai começar a estudar estrutura de decisão, fazer o programa seguir fluxos, certo? De decisão baseado numa condição. A gente vai conhecer os tipos de operadores, operadores lógicos, operadores aritméticos, certo? Será o objetivo da nossa próxima aula. E a gente vai também ver uma palavra baseada em decisão e executar com nossos códigos em si. Hoje foi nossa primeira aula. Se ficou alguma falha, alguma coisa assim, a gente tende a corrigir. Eu espero feedback de vocês. Gostei aí da adesão, estão firmes aí. E assim, pessoal, a minha proposta são de 10 aulas. A gente vai se organizando, essa é a primeira turma. Eu estou com esse projeto com vocês, são 10 aulas em linguagem C, e eu pretendo evoluir o curso, seguir para banco de dados, para programação web, programação mobile, ou até mesmo internet das coisas, microcontroladores, eletrônica, depende do interesse de vocês, aí a gente vai abrindo o curso e passando o sábado à frente. O que é que vocês acham? Gostei da ideia, muito boa. Foi bom. Pronto. É, eu sou, para quem não me conhece, falar de formação, eu sou especialista em docência para curso técnico, tá, pessoal? Para o ensino técnico, pelo Senai. Essa é a minha especialização. Como formação acadêmica, eu sou bacharel em engenharia de computação.
Tô aproveitando aqui com vocês esse tempinho para a gente executar e aprender cada dia um pouquinho mais, tá? Eu acredito que esse trabalho pode gerar frutos para a gente no futuro, até para descobrir uma profissão e melhorar uma carreira, tomar uma decisão melhor aí na vida. Mostrar para Você vocês, mostrar aqui para vocês um código para ficar já para a gente executar, baseado no SKS. Vocês estão enxergando meu código, pessoal? Está aparecendo aí para vocês? Tá, sim. tô Pronto. vendo. Só estou utilizando a biblioteca std.io, tá? Não estou usando aquela biblioteca que a gente precisou para usar o Slim. Tudo bem? Ok. Int main, início e fim. Observe aqui, ó, que eu tenho uma variável chamada int. O que quer dizer esse int? Int quer dizer que é inteiro. Percebe? Beleza. Sim. Sim. E a partir daqui eu tenho num1, num2 e soma. O que são isso? São variáveis. Quantas variáveis eu tenho aqui? São três. 3. Três variáveis. Uma vai armazenar o número 1, a segunda vai armazenar o segundo número e a terceira o resultado da soma. Tá claro isso para vocês? Tá, sim. Sim. Comando printf. Isso daqui vai aparecer aqui no console, uma informação pedindo para o usuário informar o quê? O número. Primeiro número, né? O primeiro número. Isso. Aí depois ele vai esperar que você digite o primeiro número. Qual é o próximo passo? Digitar o segundo número. Espera que você digite o segundo número, não é isso? Isso. Olha o comando scanf. Tem que ser digitado exatamente assim, pessoal. Porcentagem D, esse porcentagem D aqui, ó, significa que ele vai gravar na memória um inteiro. Se fosse porcentagem F, era um real, e porcentagem S, uma string. Mas nesse caso é um porcentagem D. Ele está armazenando na memória o quê? O Só inteiro, tá não é? imaginando. Tá imaginando Essa inteiro. vírgula, ela está me dizendo que eu tenho um parâmetro, ou seja, armazene o inteiro, aonde esse comercial tem que estar aqui, mas ele vai ter que armazenar onde? Número 1. Número 1. Número 1. O Aí número aqui, ó, digite o segundo número. Porcentagem D, o primeiro parâmetro eu estou dizendo que é inteiro. A vírgula separa os parâmetros. Primeiro parâmetro, segundo parâmetro. E eu estou armazenando esse inteiro aonde? Número 2. Dois. o segundo número. Nesse momento aqui, ó, eu já tenho armazenado em memória o número 1 e o número 2. Percebe o passo a passo? Terceiro passo, eu vou pegar aqui com o operador aritmético de soma, número 1 mais número 2. E o que é que eu faço com ele? Jogo dentro da soma. Soma número 1, número 2 e grava onde? Na variável Soma. variável soma. E por último, ele vai me mostrar a soma de. Olha a sequência das vírgulas aqui, pessoal. Esse primeiro porcentagem D aqui é referente a esse número. Esse segundo, na sequência da vírgula, porcentagem D, é referente ao número 2. E esse terceiro é referente à soma. Quando ele mostrar o printf lá, ele vai mostrar a soma de i é tal. Vamos executar para a gente ver funcionando? Bora. Ah, vou ter para executar. Digite o primeiro número, vou botar aqui 15. Enter. Digite o segundo número, 10. Enter. A soma de 15
1 e 10 em 2 é 25. A soma. Deu para entender ou não? Sim, Sim, sim. sim. Deu, Pronto. sim. Abordar melhor esse assunto na próxima aula, tá, pessoal? Mas para a gente cumprir aí o horário, eu peço que vocês executem para a gente já dar um gancho para a próxima aula. Faça a execução desse programa, escreva, teste. Se quiser, bote mais variáveis para a gente avançar, tá? Faz agora ou vai deixar isso para a próxima aula? Não, estou passando como exercício agora para a gente criar dúvida para a próxima aula. Tá. A gente vai botar isso bem melhor. Minha internet caiu, pessoal. Vai desculpando aí, tá? Alô? Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo. Sim. Pronto, deixei a atividade para vocês, para a gente finalizar. Eu consegui tirar um print aqui para mandar no grupo também, pessoal. Boa. Ó, pessoal, pela quantidade de pessoas que tem aí no grupo, eu acredito que a gente vai ficar nessa média de alunos aqui para discutir no sábado. Se vocês precisarem, em algum momento, assistir no turno oposto, na aula, na turma 2, tem problema nenhum, tá? Qualquer um que eu vou dar para uma turma é exatamente como. Tá bom. Mas sempre no sábado eu vou começar com duas turmas. Da 1h30 até às 3h30 e das 4 às 6.
Aí, caso tenha alguma eventualidade, precisam adiantar ou adiar para a próxima turma, o conteúdo não será perdido, não. E vou também gravar essas aulas, eu acredito que vai dar certo aqui, eu vou postando lá no site da gente. Tá bom, tá bom. Jorge, eu vou tirar um print aqui. Eu vou começar a praticar também em casa. Eu vou começar a fazer. Viu? Aula incrível, sensacional, viu? Muito Deus abençoe. obrigado. A aula está finalizando, é só um último exercício para a gente dar um gancho para a próxima, né? Tá Também bom. agradeço aí a presença de vocês. Já Espero fiz que tenha aí. sido, espero que tenha sido proveitoso. É o que eu gosto de fazer, né? Para o Senhor, tudo a gente faz com vontade, né? Vontade, verdade. Muito obrigado aí. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Nós vamos para a próxima semana fazer isso. Já deu tudo certo já. Valeu, viu? Tchau, Jorge. Valeu. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Valeu, Daniel. Sucesso. Tchau. Oi.
Professor, Foi? finalizei aqui. Pronto. Quer mostrar pra gente? Eu fiz o... Pode ser. Vou compartilhar lá no chat. Vou parar aqui de compartilhar para. Certo. Confirma se está aparecendo aí. Com certeza. Pronto. Eu estava fazendo um teste aqui antes de fazer, e aí eu estava colocando um número não inteiro, só para ver o que ele aparece. Aí eu vou fazer a amostragem aqui para quem está aí dar uma olhada. Quando coloca um número não inteiro, ele já segue direto para. Na verdade, você tinha que botar ponto, porque é a anotação do Aí eu exterior. botei aqui Coloque, em cima, eu botei digite um número inteiro. coloque aí para você ver. Lá. Enter. Pode, por exemplo, botar de novo. Eu botei Agora 1, pode um ponto. Coloque 1,6, por exemplo. ah, tá. É porque ele não considera a vírgula, então, né? Não, é porque a anotação dos Estados Unidos, ele, mesmo assim, ele pulou, porque ele Ele viu que era um pula. float. Acho que Agora é porque. bote assim, no lugar de int, ali, escreva float. Isso. Agora, vá descendo lá no programa, lá no último printf, no lugar do D, coloque F. Quando você espera F, também coloque todos F ali, em vez de porcentagem D. Acho que ainda falta. Não, tá tudo certo agora, né? Agora execute para a gente ver. Deu Brown lá para a gente ver. Pronto, bote 1,6 para a gente ver. Pode ser. Agora foi, tá vendo? é, Dá um enter. então era essa condição mesmo, né? Do int aqui, ele só vai em número inteiro. Só vai ver inteiro. Se você botar F, ele vai identificar como real. Float. Entendi. Aí, como não estava indo número quebrado, eu digitei inteiro aqui, para a pessoa, quando for digitar, não fazer o que eu fiz, né? Botar um número. Assim que a gente aprende, com curiosidade, testando. É, Pra você. eu estou fazendo um curso de programação também, mas a linguagem é JavaScript. JavaScript ela parece com C, mas ela tem um foco diferente. Ela tem foco na web. Sim, sim. Ela tem um foco na web. Mas é bem bacana a sua didática aí e a sua iniciativa também. Ou É, eu que agradeço. Deus Fazer abençoe alguma. a Fazer, sabedoria. Eu estava vendo, eu acho que a gente já foi colega ou de faculdade ou de roteiro. Eu fiz faculdade na área 1, você fez área 1 também, não? área 1 também. Ah, então é isso mesmo. Eu formei em engenharia de produção lá. Eu formei em engenharia de computação lá. Eu lembro acho que era controle e automação, né? Computação. Não, não, computação mesmo. Né? Computação mesmo. É isso mesmo. Mas parabéns pela iniciativa aí. É, o que eu puder ajudar também na questão do que eu estiver aprendendo na outra programação, se for estender, né? Conseguir compartilhar alguma coisa A também. gente, e a minha intenção é que a gente avance nesse curso depois desse, abra novas modalidades para a gente ir amadurecendo isso. Né? For Sim, da sim. vontade, se for da vontade do Senhor, que seja bom proveito, que a gente precisa evoluir. Ah, se a gente faz com amor e se está bem feito, é sinal que vocês vão compartilhando aí. Com Daqui a pouco a gente certeza. está com a turma cheia. É isso aí. Valeu Valeu, professor. Forte abraço aí, um bom final de semana. Deus abençoe a todos da sala aí. a todos também. Até a Eu vou próxima. finalizar. Eu Obrigada, vou, professor. Valeu, gente. Deus vou abençoe. finalizar, pessoal. Certo. Tá. Agradeço aí a participação de todos. Eu que Me agradeço você. incentiva, me incentiva. Valeu, Eu, valeu. eu agradeço também. Também. Valeu. Até a próxima. Tchau, até a próxima.